Nossa segunda questão aí da prova de assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, elaborada pela ESAF, é uma questão de 2014. E essa questão ela versa sobre progressão aritmética, né, conhecida como PA. Então, 2 pontos que eu trouxe para revisão é o termo geral da PA e a soma da progressão aritmética. São 2 fórmulas, na verdade são as 2 fórmulas básicas de progressão aritmética, né? Então, vê só, o que é uma progressão aritmética? É uma progressão, uma sequência, tal que, existindo um termo A1 e outro termo chamando a razão, o termo subsequente é sempre o termo anterior mais a razão. Como assim? A2 é igual a A1 mais a razão. A3 é igual a A2 mais a razão. E assim sucessivamente, né? Até o termo geral AN vai ser igual ao quê? Ao primeiro termo mais N menos 1 vezes R. Então essa é a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Você tem que AN vai ser igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Ok? Isso é uma fórmula básica. Você tem que ter ela em mente. É uma fórmula fácil de ser deduzida, né? Uma fórmula fácil de ser explicada. Não explique em detalhes, porque realmente não é esse o objetivo do curso, mas tem que ter em mente. Já a soma da progressão aritmética, a fórmula que é usada é a seguinte: é A1 mais AN, quer dizer, primeiro termo mais o último termo, vezes N, vezes a quantidade de termos, isso tudo dividido por 2. Vou dar uma breve explicação sobre essa fórmula, que eu acho que merece, ajuda a gente lembrar um pouco. Imagina a seguinte sequência: você tem 1, aí a razão é 2 aqui, então fica assim: 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Tá, a gente para por aqui. Então, você tem essa sequência, o número de termos da sequência é 6, aí vê só o que um garotinho de 10 anos percebeu. Os termos que têm a mesma distância, a soma deles é sempre constante. Ó. 1 mais 11, 12. 3 mais 9, 12. E 5 mais 7, 12. Então você tem o seguinte, ó, a soma desses 2 termos vezes o número total de termos, só que como eu estou somando 2 a 2, eu tenho que dividir por 2. Então também é uma fórmula muito intuitiva, né? E que foi descoberta por um garotinho de 10 anos aí, quando a professora dele mandou ele somar de 1 a 100, ele fez quase que instantaneamente, usando essa fórmula aqui. Então, nesse exemplo dessa sequência aqui, aplicando a fórmula, ficaria assim: o primeiro termo mais o último termo, o último termo é 11. Um mais 11, primeiro mais o último, vezes a quantidade de termos, 6, dividido por 2. Ok. Aplicando a fórmula, fica 11 mais 1, 12, e 6 dividido por 2, 3. Isso vai ser igual a 12 vezes 3, que é igual a 36. Então pode efetuar a soma aqui, 12 mais 12 mais 12 vai dar 36. Então tá, são essas 2 fórmulas aí que a gente vai usar para atacar a questão. Então aqui ele disse: em uma progressão aritmética tem-se A3 mais A6 igual a 29, uma informação. A outra informação é que A2 mais A5 igual a 23. Então vê só. Primeiro,
você tem que A3 mais A6 é igual a 29. Ok. Então, ó, o que é A3? A3 vai ser igual a 1 mais 2, olha lá a fórmula, 2R. Eu quero determinar quem é A1 e quem é R para descobrir toda a sequência, tá certo? O que ele quer é a soma dos 200 primeiros termos da progressão. Mas se eu souber quem é A1 e quem é R, eu sei qual é toda a progressão. Então, vamos atacar primeiro isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar descobrir quem é A1 e quem é R. Então, ok. E A6, ele vai ser A1 mais 5R. Então, vê só, a soma de A6, A3 mais A6 vai ser igual a 2A1, que eu somei aqui, ó, as duas equaçõezinhas, mais 7R. Só que isso também é igual a 29, né? Que ele dá no enunciado da questão. Ok, aqui eu tenho uma equaçãozinha. Tirei de 1. E aqui, ó, sai daqui, né? Sai dessa informação. E dessa informação aqui, que eu vou chamar de 2, vai sair uma outra equação. Vai ser o mesmo raciocínio que a gente vai usar, né? A2 mais A5 é igual a 23. Então, o que é que você tem? Você tem que A2 é igual a A1 mais a razão R. E você tem que A5 vai ser igual a 1 mais 4R, 4 vezes a razão. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então você vai efetuar a soma aqui também. Então você vai ter que A2 mais A5 vai ser igual a 2A1 mais 5R. Só que por outro lado, isso é igual a 23 também. Então beleza, você tem a equação 2 aqui, que eu vou transportar para cá, para fazer um sistemazinho de equação. Você vai ter o seguinte, ó, 2A1 mais 5R é igual a 23. Isso é exatamente a equação 2, que só fiz transformar para cá para ficar mais claro. Então eu vou passar a régua aqui e vou subtrair as duas equações. Por quê? Porque eu mato a 1 e deixo só o R aqui. Então eu já descubro quem é o R, depois eu substituo uma dessas equações, está tudo certo, eu já sei quem é o A1 e eu já sei quem é o R. Então eu vou ter o seguinte, ó, 2R, na verdade é A1, 2A1 menos 2A1 dá 0, mais 7R menos 5R vai dar 2R, e 29 menos 23, então dá 6, né? Então eu tenho que R é igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Eu já sei qual é a razão. Eu posso, por exemplo, substituir nessa equação aqui. Eu vou ter o seguinte, ó, 2A1 mais 15, que eu já sei que o R é 3. O R é 3. Isso vai ser igual a 23. Então, ó, 2A1 é igual a 15 menos... Aliás, 23 menos 15, né? 23 menos 15, que é igual a 8. Então, por óbvio, A1 igual a 4. Então, ó, a minha sequência, eu sei como determinar. Ela vai iniciar em 4 e vai ter a razão 3, certinho? Então, vê só. Ele quer a soma dos 200 primeiros termos da progressão aritmética. Olha lá, o que é que eu preciso? Eu preciso do primeiro termo, eu tenho. Eu preciso do número de termos, ele já dá, é 200.
E eu preciso também do AN, ou seja, do A200. Então a próxima parte da resolução é encontrar esse termo, esse A200, e para isso eu vou usar o termo geral da PG, que leva em consideração o A1 e o R. Então você vai ter o seguinte, ó, A200, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a A1, 4, mais N-1, N é 200, menos 1, deixar claro aqui, né, 200 menos 1, vezes a razão, vezes 3, ok? Então tá, pessoal, eu vou tentar, essa conta fica um pouquinho complicada a priori, porque fica assim, ó, A200 é igual a 4 mais 199 vezes 3. Então vou tentar simplificar aqui, para que a gente não perca tempo, a gente multiplicar 99 por 3, se bem que está bem claro, né? Você pode multiplicar 200 por 3, multiplica 200 por 3, vai dar 600, depois você tira 3, então vai dar 597. Então ficou claro aqui, eu multipliquei 200 por 3, deu 600, e retirei 3 aí, eu coloquei, multipliquei 1 a mais aqui, né? Um 3 a mais. Então, ó, 4 mais 597, isso vai dar igual a 601. Então, o que é que isso quer dizer? Que o A200, ou seja, o último termo, é 601. Aí, como é que fica a soma dos 200 primeiros termos dessa sequência? Soma dos 200 primeiros termos dessa sequência vai ser igual a A1, que é 4, mais A200, que é o último termo, 601, vezes N, 200, dividido por 2. Aqui, ó, a gente já tem algumas percepções. 200 dividido por 2 vai dar 100. Então, o que é que você vai ter? Você vai ter 605 vezes 100. Isso vai ser igual a 60.500, ok? Então já tem a letra A aqui, você marca. É uma questão trabalhosa, né? Mas não é uma questão difícil, não. Você, na hora de resolver a questão, você pode se atrapalhar em algumas coisas e tal, mas não é uma questão difícil, não. Dá para desenvolver isso sem problemas, certo? Então vamos lá para a próxima questão.